Olá, que prazer poder contribuir com esse momento tão importante e marcante na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que esses são dias que o Senhor está nos convidando para vivermos experiências com Ele que irão, com toda certeza, marcar a nossa vida. Então, você deve ficar conosco firme nesta jornada de jejum, de leitura da palavra, porque esse encontro com esse livro e esse tempo maravilhoso de Deus é para você. Então, eu quero que você venha comigo na meditação que eu tenho para você hoje, acalmando a tempestade com paz. Eu quero falar sobre esse tema baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: é sobre quando Jesus andou sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde ele estava e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu acredito que a maior parte das pessoas que meditam nesse texto gostariam de trazer uma mensagem que falasse da sua coragem, da sua capacidade de vencer e romper medos. Existem meditações que chame mais a sua atenção do que esta, uma palavra que traga para você um encorajamento, um empoderamento e tantas coisas que nos elevam, nos fazem nos sentir mais importantes ou mais capazes. O medo, ele se esconde principalmente por detrás de tudo aquilo que nós não temos o controle. Ao ler essa palavra hoje, eu percebi que eu precisava olhar para ela como eu nunca havia olhado até aqui. Eu percebi que uma coisa nova o Senhor estava querendo nos trazer a partir dessa palavra. As tempestades da vida, que muitas vezes nós queremos sim vencer todas elas, quanto mais cheio de Deus você fica, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós queremos ser parecidos com Ele. E na ânsia de sermos e nos tornarmos essa pessoa, muitas vezes nós queremos dar passos sozinhos, sozinha, que nós ainda não estamos prontos para dar. Olhando para esse texto desta vez, eu pude ver uma vulnerabilidade que constantemente faz parte da minha e da sua vida. Uma vulnerabilidade que, diante de todos os milagres que Deus faz em nossas vidas, diante de tantas manifestações,
como os discípulos, o tempo todo, nesse tempo ali com Jesus, eles estavam vendo os milagres, a multiplicação dos pães, que alguns tempo antes deles terem essa experiência no mar, havia acontecido. Por todas as partes que Jesus se movimentava, havia a manifestação da sua grandeza e o seu maravilhoso poder. Mas mesmo assim, a vulnerabilidade dos homens era um fator que constantemente atrapalhava os discípulos, até mesmo aqueles que estavam mais próximos de Jesus. As tempestades da vida que o Senhor Jesus veio para acalmar, Ele acalma a tempestade com paz. Mas nem sempre nós estamos prontos para vivermos essa realidade. Nem sempre tudo aquilo que a gente vive com Deus promove dentro de nós essa coragem de dizer: eu vou andar sobre as águas. Nós temos medo de tudo aquilo que a gente não controla. Às vezes nós podemos olhar de longe, né? Porque pimenta no olho dos outros é refresco. E olhar de longe e dizer: poxa, para que tanto medo assim? Estava com Jesus. Mas a realidade é que quantas vezes eu e você, depois de tantas e tantas manifestações de Deus, nós ainda sentimos inseguro. Nos sentimos como se Ele não estivesse perto de nós. Jesus insistiu com seus discípulos que eles entrassem naquele barco, porque Ele queria ter essa experiência com eles. Jesus fez com que os seus discípulos entrassem naquele barco. Ele fez questão de inseri-los naquela experiência tão importante para condená-los, para que eles pudessem simplesmente ver o quanto eles eram pequenos, para que eles ficassem se sentindo mal, impotentes, pequenos, sem valor? É claro que não. Dessa vez, quando eu olhei para esse texto, para vir falar com vocês aqui, é como se os meus olhos abrissem a primeira vez para um grande amor de um Deus que sabe quem somos e que sabe o quanto o mar da vida nos amedronta, que sabe o quanto as tempestades da vida e as experiências que nós já tivemos durante a nossa vida, o quanto que elas já nos afetaram. Sim, a gente sabe que a gente tem que enfrentar o mar bravio, mas quantas vezes os registros de memórias, sabe? E tantos outros sofrimentos que passamos pela vida. As ondas, sabe? A onda que Pedro, repentinamente, ele acabou sendo atraído para aquelas ondas e então ele afunda. Mas o amor de Jesus me chama a atenção. O amor de Jesus, o seu coração se derrama ali e quem ele é vem para fora, se manifesta mais profundamente. Então eu quero dizer para você que diante das tempestades da vida, aquilo que você não controla, aquilo que você olha e fala: Deus, mas eu estou fazendo a sua vontade, eu entrei no barco, por que eu não estou conseguindo? Eu estou fazendo a sua vontade, eu já tentei de tudo. E por onde você olha, o mar bravio quer te amedrontar. Mas hoje, diante desse texto, eu quero dizer o que o Senhor, pela primeira vez, falou ao meu coração. Ele vai liberar uma palavra e você vai andar debaixo da palavra que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. E eu quero que Ele possa, nesse momento, derramar sobre o seu coração. Eu quero abençoar a sua vida, para que você, onde você está hoje, eu não sei quais são as ondas que estão batendo no mar da sua vida, no barco da sua vida, mas eu quero
que o Espírito Santo, e eu declaro no nome de Jesus que o Espírito Santo, ele está trazendo calma sobre o seu coração, que o Deus que acalma o mar com paz está entrando dentro do seu lar, está tocando o seu coração, a sua vulnerabilidade, a sua incredulidade e todas as suas falhas e impotências, elas não têm poder de fazer você sucumbir, porque o amor de Deus, ele está sendo derramado sobre você nesse momento, sobre a sua vida, sobre o seu lar. No nome de Jesus, eu abençoo você para receber sobre o seu coração, sobre todas as áreas da sua vida que estão debaixo de tempestade, esse socorro desse Deus que prontamente pegou na mão de Pedro e o colocou de pé, de volta no barco. Que Deus te abençoe com paz.